Eliel de Camilles, o ancião embromador que está em cima do muro, e você vai entender porque eu estou dizendo isso na análise desse culto. Culto do dia 30 de novembro de 2025. Quem atendeu o culto? Ele, claro, Eliel de Camilles. Eliel de Camilles está vivendo uma situação bem complicada. Ele entendeu a crítica. Ele sabe o que não deve ser falado. Por isso ele está embromando no culto, porque ele sabe que o CCBano está esperando a profetada nossa de cada dia. E ele sabe que se soltar a profetada nossa de cada dia, o crítico também está aguardando e esperando para examinar o que ele falou e mostrar as heresias ou até mesmo as tolices que eles falam. Portanto, se desce de um lado, o bicho pega, se desce do outro, o bicho come. E o que ele fez? Ficou embromando em cima do muro. Bom, essa é a nossa análise. Eu vou mostrar, será rápida, ela não vai demorar muito. Antes disso, eu peço que você se inscreva no canal. Meu nome é Josafá Agra, estou aqui para examinar e observar e analisar tudo o que é pregado na congregação, ensinado, e as doutrinas e as crenças. Se tiver tudo ok, de acordo com a Bíblia, se for realmente a graça de Deus, vai passar ilesa e nós todos vamos dar glória a Deus. Caso contrário, nós vamos mostrar aqui e expor toda a heresia, engano, falsos ensinos e os erros grotescos que até hoje eu só vi no culto da Congregação Cristã no Brasil. Dê o seu joinha e vamos para a nossa análise. Bom, agora, a hora da oração, e eu não posso deixar de passar isso, sempre eu vou estar comentando sobre isso. O problema que o CCBano tem é admitir que são pecadores. Eles acreditam que a regeneração acontece no ato batismal, ou seja, ele é regenerado quando entra na água e os seus pecados ficam na água. Saindo de lá, então, eles não pecam mais. Aí tem vários problemas teológicos só nessa frase, né? Ou seja, achar que a regeneração acontece no ato do batismo e que os pecados ficam no batismo. Depois disso, eles não conseguem mais pedir perdão pelos seus pecados. Ele não consegue mais fazer isso. E por isso, são deficientes. Não sabem orar e não sabem se santificar. Fica vendo a oração de sempre, pedindo perdão pelos erros, fraquezas e outras coisas, e imperfeições. Olha só. Mas nós precisamos nos reconciliar contigo e te imploramos neste momento, embranquece as nossas vestes, perdoa as nossas faltas e as nossas imperfeições e dá-nos a graça de sentir a tua doce presença. Perdoe as nossas faltas e as nossas imperfeições. É lamentável, né? Lendo lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 8, 9 e 10, deixa claro que o homem é um pecador, e quem disser que não peca, faz de Deus mentiroso. Logo, mentiroso é você, que nega que é um pecador. Bom, irmãos, depois disso veio o comunicado. O comunicado da reunião de mocidade, que vai ter hoje às 14 horas, e também o pedido de coleta. Nesse pedido de coleta que eu vou soltar agora, e eu peço que você preste atenção no que vai ser falado. A gente já viu, eu já mostrei para vocês aqui. A coleta, na verdade, que vai para a obra da piedade, ela é pífia, perto do outro gasto que é feito. O gasto com construções e assim por diante. Aqui eu tenho um vídeo fazendo uma análise do balanço financeiro só das igrejas do setor do Brás. Nem é a CCB do mundo todo, nem de São Paulo todo, você quer saber. É só o setor do Brás. Eles gastaram em 2024 mais de 387 milhões com construções. E apenas 35 milhões e alguns quebrados com obra da piedade. 10% ou abaixo disso, mais ou menos, de 10%. Simplesmente um valor irrisório e pífio. Mas o interessante é que quando vão pedir dinheiro, aí eles falam do pobre. Para pedir o dinheiro, eles dizem que o dinheiro é para gastar com o quê? Obra da piedade. É para nós suprir os nossos irmãos. Mas na hora que o dinheiro chegou lá e de gastar, aí ele só pega a 10ª parte, um pedacinho, e destina para essa necessidade. Fica vendo aqui, ó. Eu desafio você ver nessa fala, se ele vai falar alguma vez aqui,
a você observar se ele vai dizer que vai gastar com construção, com compra de terreno. Não. Só vai falar para atender a necessidade dos nossos irmãos da obra, né? Que é os irmãos necessitados. Fica vendo. Também lembramos a Irmandade, as coletas, ou a coleta única que é realizada para atender a necessidade do povo de Deus. Um fruto. Coleta para atender a necessidade do povo de Deus. Não está falando nada de construção. Mas lá nos bastidores, eles mandam o mísero 10%. De cada 10 notinhas, só uma vai para o pobre. Olha aí. Que o Senhor prepara para que as necessidades do povo sejam sempre atendidas. Estes tempos atrás tivemos algumas calamidades ali no estado do Paraná, também agora mais recente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. São nossos irmãos, hoje eles são atendidos, amanhã poderemos ser nós necessitados de ser atendido. Portanto, lembremos-nos sempre, irmãos, nós não temos capacidade de dar nada. Nós participamos das santas coletas que são realizadas para atender às necessidades da obra de Deus. Chamemos mais um hino. Faz algum sentido que ele falou, nós não temos necessidade de dar nada, mas nós contribuímos para as coletas da obra de Deus. Você entendeu que eu tenho certeza que nem ele entendeu o que ele diz, o que ele quis dizer. Sabe quando o camarada está tentando falar alguma coisa, mas não tem palavra na cabeça e sai falando qualquer bobagem que der, porque nós não temos condições de dar nada? Como assim? Você está pedindo dinheiro do povo e está falando que não tem condição de dar nada? Você está querendo dinheiro, é óbvio. E as pessoas têm condição de dar dinheiro, porque todo mundo tem dinheiro, as pessoas trabalham, né? Mas o foco central aqui, você viu? Para quem eles pedem o dinheiro? Para pedir dinheiro, aí eles colocam o pobre na frente e tenta fazer aquela conversa chorosa de que se nós precisarmos um dia, pode ser nós que seremos ajudados. Tá de conversa fiada esses caras. Mas tá aí, tá? E vocês dão dinheiro e finge que acredita que a CCB é transparente. Vocês fingem, porque na realidade ela não é, ok? Já desafiei muito CCB, me traz os resultados aí, né? Uma pergunta só, não precisa ser toda essa. Pergunta para a administração do Braz, pede para eles trazerem aqui o total de arrecadado para o Rio Grande do Sul. Lembra daquela calamidade? E depois do arrecadado, quanto que eles enviaram para o Rio Grande do Sul? Eu duvido que você vai conseguir essa informação que deveria ser pública. Deveria prestação de conta, transparência, coisa que não tem. Então, vamos lá, irmãos. Agora segue aqui a análise do culto. Aqui, na pregação que vai entrar agora, ele abriu e pediu para ler em Salmo 133. Meu Deus do céu. Aprenda uma coisa. Quando o ancião pedir para abrir em Salmo, é porque ele não sabe nem o que ele vai ler, ele não tem nada na mente dele. Eles já são perdidos nos evangelhos, muito menos em Salmos ou em outras passagens do Velho Testamento. Ele lê Salmo 133 e já começa falando de Jesus Cristo, do nada, sem nenhuma abordagem, sem nenhum contexto. Por quê? Ele está tentando esconder a embromação dele, disfarçada de que ele está pregando o evangelho. E aí tem que falar de Jesus aqui e acolá, e vai falando devagarinho, porque esse homem entendeu a crítica. Ele sabe os problemas da CCB e ele está tentando criar uma pregação CCBana daquele mesmo estilo, mas falando de Jesus Cristo. Então o que ele fez? Enrolou, mudou de assunto diversas vezes, mas não consegue fazer uma abordagem do texto, conselhos soltos, falando de família, de emprego, de casamento, do mundo, de guerras, né? Ou seja, completamente, ele falou sobre casamento, mundo, amor de irmão, que mais? Meios de comunicação, que vai indo pelo mundo, meio de comunicação, lugares altos, lugares baixos, ele falando, roupas encardidas, alguém em uma grande sala, diante dele de uma grande televisão, para tentar fingir que ele está adivinhando aonde a pessoa está, de que forma ela está, que ela tem uma televisão grande, né? Essas são um jeito sorrateiro de querer dar uma de adivinho, achando que a gente
não vai perceber. Aí falou de netinhos, da casa, do vovô, da vovó, de pacto com o irmão, com a irmã, gente, de unção de azeite, mudando de assunto, uma bagunça completa a pregação desse senhor. É uma pregação que não tem começo, não tem um desenvolvimento, não tem fim. Ele não consegue ler o texto e fazer a abordagem do texto corretamente. E aí fica trocando de assunto, aí daqui a pouco ele fala chorosamente, aí ele tenta soltar uma profetada, que eu vou mostrar para vocês. Eu peguei alguns trechos só para você ver a embromação. É um embromation. Esse aqui sim, irmão. Né? Se tem alguma figura, algum personagem que a gente já viu na vida que poderia ser comparado com o senhor Eliel de Camilles, é o Rolando Lero da escolinha do professor Raimundo lá do Chico Anísio. Sabe, o camarada fala, enrola, né, não sabe a resposta. Fica vendo. De intriga, de conflito, de contendas, tudo isto manifesto pela ganância do homem, pela busca do poder, pela busca da riqueza, pela busca das farturas na sua vida, para poder dizer: eu sou, eu fiz, santo é o nome de Deus. E como o reino que está sobre esta terra é um reino de maldade, mas nós... Você viu que já mudou de assunto, ele falou de falta de coisas da mesa, o reino que está sobre esse mundo. Você viu que eles vão mudando de assunto? Por que, gente, que eles fazem isso? Porque eles não sabem o que vão falar. Eles estão perdidos. Porque ele olhou o texto, gente, e não sabe pregar o texto. Ele não sabe fazer uma correlação do texto com o evangelho. Então, ele vai lembrando de paz e vai tentando criar uma palavra com paz. E eu já vou explicar para vocês daqui a pouco a falsa interpretação deles desse texto. Eles não sabem de que paz está se falando no Velho Testamento e de que paz é essa que Jesus Cristo veio nos trazer. Então, eles ficam exortando as pessoas a ter paz. Não que seja errado ter paz com os outros, mas isso não é o que ensina o texto. E eu já vou explicar para vocês. Fica vendo a informação. Como aprendemos, nós não somos mais daqui, nós não somos mais deste reino. Deus já nos separou para a vida eterna. E por este mundo vamos atravessando como peregrinos que somos, viajantes, para alcançar a cidade eterna, onde a glória de Deus nos espera para sempre. Bendito é o Senhor. Considera que na tua casa tem sabedoria. Considera que aquela que o Senhor te deu por esposa tem sabedoria. Considera que aquele que o Senhor te deu por esposo é um homem sábio diante de Deus. Considera que tu precisas ouvir os teus filhos. Santo é o nome do Senhor. E na simplicidade de um lar, no ajuntamento de uma família, glória ao Senhor. O amor de Deus será derramado no meio daquela casa. A união será a glória daquela família. E aonde há união, a benção e a vida é para sempre. E deu fruto, e tem flores, e tem perfume, e a sombra daquela árvore é enorme, e o povo se reúne em volta daquela sombra, porque tem espaço sempre para mais um. Glória ao nome do Senhor. E pelos meios que são permitidos, ela vai saindo daqui da congregação do Brás, e vai viajando por este mundo, e vai alcançando gentes, nas casas, nos meios dos pobres, no meio dos ricos, no meio da irmandade, no meio daqueles que estão ouvindo para conhecer o que é este caminho, no meio daqueles que conflitam com os nossos princípios. Uma corrente. Ele acha que essa pregação dele vai fazer coisas, essa pregação sem sentido nenhum. Que precisa ser quebrada. O teu coração ficou duro, o teu coração ficou apertado pelas honras deste mundo, pelo teu crescimento, por aquilo que tu entendes que é tua sabedoria, mas o Senhor começa a quebrar em pequenos pedacinhos, para que tu sintas o amor de Deus nesta palavra tocar na tua alma. Sr. Rolando Lero, amado mestre, doce é a hora do agora, quando pretendo responder-vos sem demora. Então, irmãos, é simplesmente incalculável aqui a quantidade de vezes que ele trocou de assunto nessa pregação. Ou seja, ele demonstrou que essa pregação é uma pregação simplesmente sem início, sem meio, sem fim. Completamente perdido.
E eu vou explicar para vocês, antes de eu mostrar, aí vai entrar a profetada. O povo está quieto lá porque está aguardando a profetada. E aí ele vai entrar com aquela profetada padrão da CCB, é a síndrome do haja. Eles acham que são igual a Deus lá no capítulo 1 de Gênesis. Haja luz, haja porção seca, haja animais da terra conforme suas espécies. Eles acham que tem o poder do haja. Aí haja paz. Haja. Eu vou explicar para vocês que não dá para você pegar Salmo 133 e depois vir exortar as pessoas a que elas tenham paz entre elas, porque você vai criar um conflito na escritura. Parece que você vai criar um conflito na escritura. Por quê? Porque Jesus já disse, por profecia, que o evangelho onde chegar vai haver divisão, não paz. Ele falou, eu não vim trazer paz à terra. Eu não vi. Então como é que você explica isso aí? Olha o conflito. Por isso que eu tô falando, gente. Eles não estudam e vêm pregar essas coisas. Ele quer pegar lá Salmo 133 e transferir isso para os nossos dias de hoje. E não vai dar certo, porque as alianças são diferentes. O que Deus queria para aquele povo e o que Deus quer para a igreja hoje é diferente. Eu vou explicar para vocês. O Salmo 133, ele faz sentido naquela época para aquele povo, porque não havia, entre aspas, o conflito espiritual. Todo judeu é irmão. Diferentemente no Novo Testamento. Apesar de você estar na igreja, que supostamente você é irmão, você de fato pode não ser um irmão e ser um entrave, um problema, ou seja, você não vai conseguir ter paz. Tá? Então, mas naquela época, independente se a pessoa é ruim ou não, é má ou não, se é judeu, se é israelita, se é hebreu, é irmão. Então, tem que viver em paz. Você está entendendo? Ali a exortação é para essa, é para que o povo de Israel, a nação de Israel, elas possam ter, pelo menos entre eles, no meio deles, paz. Que eles têm que viver em paz, para que a bênção de Deus caia sobre ele e essa bênção possa protegê-los dos outros povos. Tem que saber fazer a análise do texto, a ligação, e para isso, se você não faz a análise adequada do texto, você não consegue fazer a aplicação para os nossos dias de hoje. Sabe o que acontece? Essa embromação completamente perdida deste ancião. É a mesma coisa que alguns outros anciões, quando vão ler lá, eu vou dar exemplo aqui, 1 Coríntios capítulo 13, quando fala da suprema excelência da caridade, e ele quer exortar verso a verso para que você seja conforme está falando verso a verso, sendo que aquela passagem trata-se de uma hipérbole. É apenas um exemplo exagerado que o apóstolo Paulo está dando. Você não vai conseguir se enquadrar em um exemplo exagerado. É brincadeira. Agora vamos ver aqui a profetada, né? A profetada, haja paz dentro dos vossos corações, haja paz. Eles acham que vai falar haja paz, se o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nós não vamos ter paz aqui. A paz que ele quer que haja no coração dele é a paz de ambiente, a paz entre pessoas, é a paz entre amigos, é a paz no meio da igreja, a paz. E aí, meu filho, você entra por um caminho onde você vai estar insinuando que Jesus é mentiroso, porque ele diz que não vai conseguir ter essa paz. É bom que a gente tente ter paz, mas não vamos ter essa paz. Você não vai ter essa paz. A verdade é que quando o evangelho chega, ele traz, na verdade, divisão. Ele coloca a luz de tal modo que o que é trevas não quer vir para a luz. E aí há uma ruptura. E aí ele vem com esse negócio de haja paz, haja paz, haja paz. Sabe que não vai ter paz, né, irmão? Ou seja... Mas hoje, mais uma vez, o Senhor nos ordena por esta palavra: haja paz dentro dos vossos corações. Busque a paz, irmão e irmã. Oh, coitado. E aí no finalzinho do culto, por ordem dessa palavra, o Senhor faz aparecer a profetada, né? Faz aparecer o quê? Né? E aí ele volta, depois que ele termina de falar, o Senhor faz aparecer, ele volta a falar de Cristo, que quando ele solta uma profetada, aí ele já corre para falar de Cristo, já na sequência, que é para poder dar aquela minimizada na profetada.
pensa em um Rolando Lero. Esse homem vai dar conta, né, de estar ali em cima, com medo de falar a verdade, tem medo de dizer a verdade, tem medo de fazer a pregação autêntica e genuína e fica tentando agradar gregos e troianos. E aí, meu filho, você se tornou um morno. E se você não se arrepender, Eliel de Camilles, Jesus, o Senhor, vai te vomitar. Ou seja, quente, ou seja, frio. Simples assim. Isso é a palavra de Deus. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.